O milionário viúvo surpreende ao pedir que Mendiga Negra fique com ele esta noite inesquecível. A chuva caía torrencial lá fora, batendo com violência nas janelas da mansão Mendes. Relâmpagos cortavam o céu negro como navalhas afiadas, rasgando o silêncio pesado daquela noite que ninguém parecia esquecer. Marina Santos, 24 anos, enfraquecida pela vida e com os sapatos velhos encharcados, estava exausta. O olhar cansado, a pele marcada pelo sol e a luta diária de quem carrega o peso do mundo nas costas. Ela era a babá da pequena Sofia, a única luz que Eduardo Mendes, o milionário viúvo que há meses não conseguia erguer o rosto das lembranças da esposa Isabel, deixava brilhar em sua existência sombria. Marina olhou para o relógio com o coração apertado. Eram quase 20 horas, e a tempestade só ficava mais feroz. Sua voz saiu trêmula, quase um pedido desesperado. Posso ir mais cedo hoje? A rua aqui fora está um caos. O silêncio que veio em resposta foi assustador. Eduardo estava parado à porta do salão, os olhos fundos e escuros refletindo algo entre a dor e o medo. Ele nunca convidava para ficar além do horário. Nunca cruzava aquela linha invisível que parecia protegê-lo da vida lá fora. E então, numa surpresa que fez o sangue de Marina gelar e ao mesmo tempo acelerar, ele falou, com aquela voz baixa e áspera, só para ela ouvir. Fica hoje. Estou sozinho, e esta tempestade vai nos prender aqui. O tempo pareceu parar. As luzes tremeluziam. O barulho do vento pela imensa casa cheirava a segredos não ditos. Sofia, com olhos inocentes, se aconchegava no sofá, alheia ao mundo cruel que girava ao seu redor. Marina sentiu o peso do jeito que Eduardo a observava, não como a babá simples, mas como alguém que poderia curar uma dor que ele mal conseguia confessar para si mesmo. Mas por trás dessa oferta inusitada havia um fogo silencioso. Renata, a cunhada fria e venenosa, rondava a casa com seus sussurros cortantes. Essa moça não entende nada de família. Não pode substituir Isabel. Não sabe o que é isso. Cada palavra de Renata caía como um punhal invisível, nos poucos momentos de coragem que Eduardo tinha para se abrir. Marina sentiu esse ar, pesado rondando. Viu a hesitação fisgada no rosto dele. Aquele convite significava mais do que simplesmente ficar por uma noite. Era um mergulho fundo num desconhecido, um risco que ambos temiam demais. E ainda assim, ali estavam, juntos naquela sala gigante e vazia, onde o tempo ameaçava desacelerar e abrir feridas antigas. Quando a noite avançava, a conexão entre eles crescia, timidamente, entre olhares e silêncios que falavam mais que palavras. Marina sabia que quando o sol nascesse, tudo poderia mudar. Para sempre. Ela já sentia a mão invisível do destino apertando seu coração cansado. Mas sabia também que no fim daquela noite, ela iria embora, deixando marcas profundas demais, na filha, em Eduardo, em todos os cantos daquela casa grande e cheia de fantasmas. Enquanto a tempestade rugia lá fora, o que seria daquele milagre estranho que estava acontecendo ali dentro? Poderiam dois corações tão feridos se entender e, quem sabe, encontrar um caminho juntos? Ou estariam condenados a se afastar de novo, sufocados por medos, julgamentos e as sombras que ainda o cercavam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo,
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite continuava escura e a tempestade rugia lá fora. Mas dentro da mansão Mendes, o clima era de uma estranha proximidade. Marina tentava ignorar a tensão que pairava entre ela e Eduardo. O silêncio se tornava cada vez mais pesado, carregado de expectativas não ditas. O olhar dele a despia e, ao mesmo tempo, a envolvia em uma proteção inexplicável. Mas uma sombra pairava sobre eles, tão palpável quanto a chuva lá fora. Logo, um estrondo ecoou pela casa, mas não era o trovão. As luzes piscavam, e o som de um vidro quebrando trouxe um arrepio ao corpo de Marina. Eduardo se virou abruptamente, a expressão tensa, quase em choque. "O que foi isso?" ele murmurou, enquanto o medo cortava sua voz. Marina não respondeu. Ela se levantou do sofá, os sapatos molhados deixando uma trilha no chão de madeira. "Eu vou ver", falou, decidida, apesar do frio na barriga. O que poderia ter quebrado? Estrondos não anunciados eram sempre indesejáveis. Ao abrir a porta da sala, seus sentidos começaram a alertá-la. Algo estava muito errado. Pela porta da cozinha, o aroma de algo queimado a atingiu em cheio. Ela avançou, e antes que pudesse reagir, a cena à sua frente estava além do que poderiam imaginar. A mesa estava coberta de cacos de vidro, mas o que fez seu coração parar foi a figura que estava caída no chão. Renata, a cunhada fria e cruel, estava ao chão, com uma faca cravada em seu peito. O sangue escorria em um mar escarlate, contrastando com a cerâmica branca da cozinha. Marina gritou, um som horrendo que ecoou pela mansão. Eduardo apareceu em um instante, e ao ver a cena, seus olhos se arregalaram em horror. Ele se agachou perto de Renata, o corpo tremendo, enquanto Marina tentava processar o que estava diante dela. O choque tomou conta da sala, como um raio partindo o céu à noite. "Renata!" ele gritou, tentando segurá-la, em vão, já que a vida da mulher escorria entre seus dedos, como areia. As palavras que saíram de sua boca estavam carregadas de desespero. Por quê? O que aconteceu? Marina sentiu um nó na garganta. A dor não era somente de Eduardo. Ela sentia um peso imenso no peito. Renata, sempre crítica, sempre observadora, agora estava ali, imóvel, e tudo mudou instantaneamente. O olhar de Eduardo se virou para Marina, uma pergunta sem resposta bailando entre eles. Que tipo de vínculo existia entre os três que ele nunca havia questionado até então? Mas antes que qualquer um pudesse falar, um outro estrondo ecoou, dessa vez vindo da sala. Eles se viraram juntos, quase em uníssono, e o que viram fez os corações pararem. A porta da frente da casa estava aberta, e uma silhueta emergiu. Era Sofia, com os cabelos desgrenhados e os olhos sonolentos, parecendo perdida em seus próprios sonhos. Mas a expressão dela estava estranhamente serena, como se soubesse de algo que nenhum deles compreendia. O momento se estendeu como um fio tenso, e enquanto Marina tentava juntar os pedaços de sua mente, Eduardo estava paralisado, o olhar alternando entre o corpo de Renata e sua filha. "Sofia, não, volte, é perigoso aqui." Mas a pequena apenas olhou para o pai e depois para Marina, como se soubesse muito mais do que deveria.
O silêncio era ensurdecedor, intercalado apenas pelo som da tempestade lá fora e o gotejar do sangue ainda quente no chão. O que estava acontecendo? O impacto daquela noite não era apenas uma tragédia, mas uma virada de histórias. Cada um deles agora entrelaçado em uma rede de segredos, dilemas e um futuro incerto que poderia ser muito mais sombrio do que já tinham enfrentado. Marina se perguntou se estavam prestes a descobrir segredos enterrados, que deveriam ter permanecido escondidos. O que estava prestes a eclodir nessa noite, ainda mais devastador do que a tempestade? E o que significava para eles, de agora em diante? A dúvida pairava, cortante como a lâmina de uma faca. Sofia olhava fixamente para os corpos à sua frente, mas não mostrava medo. Havia uma tranquilidade estranha na menina, que desconcertava a todos. "Papai, quem é a tia Renata?" Ela perguntou, como se estivesse descrevendo uma obra de arte, ignorando a gravidade da situação. Eduardo levou a mão à cabeça, os cabelos já apresentando os primeiros sinais de desespero. "Sofia, você não deveria estar aqui. Voltemos para o sofá." A pequena voltou a olhar para Renata, como se estivesse reconhecendo uma peça do quebra-cabeça. "Ela sempre dizia que eu não era sua sobrinha de verdade." Refletiu, e isso fez um calafrio subir pela espinha de Marina. Como assim não era sua sobrinha? O silêncio se estendeu entre eles, pesado. Eduardo parecia estar em outro mundo, olhando para Renata, que estava assim, sem vida. A realidade começou a se desvanecer. E a única coisa que soava era a chuva forte do lado de fora. Onde estaria a vigilância desconfortável da cunhada? O que isso significava para a pequena Sofia? Renata sempre tinha sido a voz da razão, a crítica mordaz que perturbava Eduardo em sua dor. Agora ali estava ela, imunda de sangue. Uma tragédia horrenda que revirava tudo o que se sabia. E o que aquela frase de Sofia insinuava? Um nó se formou na garganta de Marina. Havia mais por trás da máscara de normalidade daquela família do que ela imaginava. Quando Eduardo finalmente olhou de novo para Marina, a expressão dele era uma mistura de confusão e um temor palpável. Ele não soube o que dizer. As palavras fugiam como as sombras na luz tremeluzente. Eu não sabia." Foram os únicos sons que atravessaram seus lábios, quase em um sussurro. Mas antes que pudessem processar a cena, um ruído frenético cortou o ar pesado. O celular de Renata vibrou, fazendo-se ouvir entre o silêncio mortal. Eduardo e Marina trocaram olhares rápidos, de espanto. Ele hesitou, mas num impulso nervoso, apanhou o aparelho, quase que esperando que a resposta chegasse logo. Ao desbloquear a tela, suas feições mudaram imediatamente, a cor saindo de seu rosto. "O que foi?" Marina indagou, a preocupação estampada em seu olhar. Seu peito se apertou ao ver Eduardo se recuar. A tela diante dele exibia uma mensagem. "Onde você está? Eu sei a verdade sobre Sofia." Era uma mensagem antiga, de um número desconhecido. A atmosfera se alterou radicalmente. Pressão densa. Eduardo balançou a cabeça, passando a mão pelo rosto. Não pode ser. Ele se virou em direção a Sofia, agora bem à sua frente, com uma expressão inocente, mas o peso da situação parecia se acumular. "Quem é você, Sofia?" "O quê?" A sua tia queria dizer. O homem disparou, e a pergunta pairou no ar cortante. "Ela disse que eu não sou só sua filha, mas também a filha de outra pessoa." A resposta de Sofia foi doce, mas em meio à tragédia, era como um soco no estômago. "Ela falou que eu sou especial, que tenho que buscar meu pai de verdade um dia." Uma onda de choque passou por Marina,
colocados em um lugar sombrio onde tudo poderia mudar em um instante. Eduardo estava paralisado, a mente formando imagens impossíveis, se perguntando o que mais não sabia. O tempo parou ali. Uma criança com anos de segredos ocultos, uma cunhada morta e uma mensagem misteriosa que poderia desmoronar o pouco que restava da sua sanidade. E no meio de todo esse caos, o precipício que se abriria diante deles era insondável. O que descobriria sobre sua própria vida e seus relacionamentos? Sofria a dor de uma traição ou a revelação de um amor diferente, verdadeiro e, acima de tudo, devastador? Enquanto a tempestade continuava a rugir lá fora, a verdadeira tempestade aguardava para eclodir, e ninguém sabia como exatamente iriam sair dali. A tensão pairava no ar, como a eletricidade antes de uma tempestade. Sofia, com a voz doce e inocente, acabara de lançar uma bomba no pequeno grupo. Eduardo observava a filha, seus olhos escuros puros de confusão. Papai, quem é a tia Renata? Ele não conseguia responder. E aquela mensagem no celular, eu sei a verdade sobre Sofia, repetia-se, como um eco fatídico em sua mente. Enquanto o silêncio se estendia, um estrondo barulhento rompeu a calma da mansão. A porta principal, que estava aberta, bateu com força causada por um vendaval repentino. Barulhos de coisas caindo, como um vaso de flores que se despedaçou no corredor, trouxeram todos de volta à realidade. Sofia, entre, é perigoso aqui! Eduardo gritou, mas suas palavras pareciam não ter efeito. Marina olhava para a menina, confusa. Num instante, a criança virou-se com uma expressão que não conseguia decifrar. Havia um brilho estranho em seus olhos. Ela não era minha tia de verdade. Ela não gostava de mim porque eu sou especial. A afirmação fez um frio percorrer a espinha de Marina, e Eduardo congelou. Ele abriu a boca, mas as palavras não saíam. Mas o que você quer dizer com isso? Perguntou Marina, a voz tremendo. O coração pulsava acelerado. O olhar da menina parecia atravessar paredes, buscando mais profundidade na mente dos adultos, como se conhecesse segredos que estavam escondidos. Então um novo som se fez ouvir, uma sirene à distância, aproximando-se. O desespero tomou os contornos da sala. Eduardo levou a mão ao rosto, um gesto que mostrava sua luta interna e a necessidade de um desfecho. O que está acontecendo? Quem sabe o que a sua tia estava fazendo? Assim que as palavras saíram, a porta principal se abriu lentamente, revelando uma figura alta, ensopada da chuva, com o rosto encoberto. Eles hesitaram, sem saber se deviam se aproximar ou recuar. Assim que o visitante deu um passo à frente, as luzes da mansão piscaram de novo, e finalmente o rosto apareceu. Era Daniel, um amigo de longa data de Eduardo, que carregava uma expressão de urgência e medo. Você precisa ouvir isso, Eduardo. É sobre Renata e também sobre Sofia. O tom dele soava alarmante e pesado, como se carregasse um fardo que precisava ser compartilhado imediatamente. Eu não sei como dizer isso. Daniel balbuciou, respirando de forma entrecortada. Renata, ela não era quem vocês pensavam. Sofia não é só sua filha, Eduardo. Ele hesitou, observando a expressão confusa de todos. Eu moro perto de onde Renata viveu antes e eu saberia eventualmente. Sofia não é apenas parte de sua vida. Ela tem uma história que todos precisam conhecer. Uma onda de surpresa e horror atravessou a sala. O que você quer dizer com isso? Eduardo olhou para Daniel, descontrolado, a tensão crescendo. Marina sentia sua pele arrepiar e o nó na garganta se apertar mais. É complicado,
Mas Renata não era só sua cunhada. Ela tinha segredos que a envolveram em algo muito maior. Sofia é parte disso, e a verdade que ela esconde não envolve apenas a você. Isso pode mudar tudo. Daniel olhou em volta, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. A revelação estourou como um trovão. Eduardo começou a tremer, a mente confusa tentando juntar as peças. O que você quer dizer com isso? As palavras mal saíam. Quem? É o pai de verdade? O que você está escondendo? Eu não posso falar aqui. É muito perigoso. Se eles descobrirem que estamos falando abreviadamente, não sei como. Daniel avisou, mas a urgência crescia. E enquanto a tempestade do lado de fora rugia com força, o silêncio que se seguiu foi um vórtice de incertezas e segredos não revelados. Marina olhou para Eduardo, com o coração apertado e pensamentos ágeis. Haviam sombras que estavam prestes a emergir, e ninguém parecia estar preparado para o que estava por vir. Instintivamente, Sofia olhou para os adultos, como se soubesse que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. Eu sabia que tinha algo errado. Agora vamos descobrir juntos? As palavras dela provocaram um arrepio no ar, e foi como se o tempo tivesse parado. No fundo, todos sabiam que aquela noite ainda estava longe de acabar. O que seria desvelado poderia encerrar as relações, ou talvez recriá-las de uma forma que nunca imaginaram. Segredos, mentiras e novas verdades aguardavam para serem desenterrados, e a grande revelação ainda estava prestes a causar um impacto que poderia mudar suas vidas para sempre. A tensão pairava no ar, como a eletricidade antes de uma tempestade. Sofia, com a voz doce e inocente, acabara de lançar uma bomba no pequeno grupo. Eduardo observava a filha, seus olhos escuros expressando confusão. Papai, quem é a tia Renata? Ele não conseguia responder. E aquela mensagem no celular, eu sei a verdade sobre Sofia, repetia-se como um eco, fatídico em sua mente. Enquanto o silêncio se estendia, um estrondo barulhento rompeu a calma da mansão. A porta principal, que estava aberta, bateu com força, empurrada por um vendaval repentino. Barulhos de coisas caindo, como um vaso de flores que se despedaçou no corredor, trouxeram todos de volta à realidade. Sofia, entre, é perigoso aqui, Eduardo gritou, mas suas palavras pareciam não ter efeito. Marina olhava para a menina, confusa. Num instante, a criança virou-se, com uma expressão que não conseguia decifrar. Havia um brilho estranho em seus olhos. Ela não era minha tia de verdade. Ela não gostava de mim porque eu sou especial. A afirmação fez um frio percorrer a espinha de Marina, e Eduardo congelou. Ele abriu a boca, mas as palavras não saíam. Mas o que você quer dizer com isso? Perguntou Marina, a voz tremendo. O coração pulsava acelerado. O olhar da menina parecia atravessar paredes, buscando mais profundidade na mente dos adultos, como se conhecesse segredos que estavam escondidos. Então, um novo som se fez ouvir. Uma sirene à distância, aproximando-se. O desespero tomou os contornos da sala. Eduardo levou a mão ao rosto, um gesto que mostrava sua luta interna e a necessidade de um desfecho. O que está acontecendo? Quem sabe o que a sua tia estava fazendo? Assim que as palavras saíram, a porta principal se abriu lentamente, revelando uma figura alta, ensopada da chuva, e o rosto encoberto. Eles hesitaram, sem saber se deviam se aproximar ou recuar. Assim que o visitante deu um passo à frente, as luzes da mansão piscaram de novo, e finalmente o rosto apareceu. Era Daniel, um amigo de longa data de Eduardo, que carregava uma expressão de urgência e medo. Você precisa ouvir isso, Eduardo.
É sobre Renata e também sobre Sofia. O tom dele soava alarmante e pesado, como se carregasse um fardo que precisava ser compartilhado imediatamente. Eu não sei como dizer isso. Daniel balbuciou, respirando de forma entrecortada. Renata, ela não era quem vocês pensavam. Ela tinha segredos que a envolveram em algo muito maior. Sofia é parte disso, e a verdade que ela esconde não envolve apenas a você. Isso pode mudar tudo. Daniel olhou em volta, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. A revelação estourou como um trovão. Eduardo começou a tremer, a mente confusa, tentando juntar as peças. O que você quer dizer com isso? As palavras mal saíam. Quem é o pai de verdade? O que você está escondendo? É complicado, mas Renata não era só sua cunhada. Ela tinha um passado obscuro, um passado que não envolvia apenas a sua família. O que vou te contar não foi fácil para mim, mas Sofia é fruto de algo que ninguém esperava. Renata foi parte de uma trama que saiu de controle, e você está no meio disso tudo. Uma onda de surpresa e horror atravessou a sala. O que você quer dizer? Eduardo olhou para Daniel, descontrolado, a tensão crescendo. Marina sentia sua pele arrepiar e o nó na garganta se apertar mais. Ela deu apoio a pessoas erradas. Estava se envolvendo em coisas perigosas. Sabe aquele amigo que desapareceu? Ele era mais do que apenas um erro. Estava bangulhando informações sobre você e Sofia. Renata estava usando isso para chantagear aqueles que achava conveniente. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Você está dizendo que Renata estava manipulando tudo? O que isso implica para Sofia? Exatamente, Daniel respondeu, seu tom carregado de gravidade. Sofia é a única pista que pode levar à verdade sobre o que Renata estava fazendo. Se pessoas lá fora souberem que ela tem algo, não vai parar em reviravoltas. Essa tempestade está longe de ser o maior perigo. Uma nuvem de desespero pairou sobre eles. O tempo parecia paralisar. Eduardo encarava a filha, a inocência dela agora ameaçada por algo muito maior. Sofia observava, ainda sem saber do fardo que carregava. Eduardo, temos que agir agora. A urgência na voz de Daniel ecoava pela sala. Se não fizermos algo, poderemos perder mais do que Renata. Essas pessoas não vão parar. Naquele momento, o chão sob eles parecia desmoronar. O que Renata realmente fez estava prestes a vir à tona. Tudo que acreditavam saber poderia desmoronar em um segundo. E com a sirene cada vez mais próxima, a única certeza era que a verdadeira tempestade estava apenas começando. A tensão pairava no ar, como a eletricidade antes de uma tempestade. Sofia, com a voz doce e inocente, acabara de lançar uma bomba no pequeno grupo. Eduardo observava a filha, seus olhos escuros se expressando confusão. Papai, quem é a tia Renata? Ele não conseguia responder. E aquela mensagem no celular, eu sei a verdade sobre Sofia, repetia-se como um eco fatídico em sua mente. Enquanto o silêncio se estendia, um estrondo barulhento rompeu a calma da mansão. A porta principal, que estava aberta, bateu com força, empurrada por um vendaval repentino. Barulhos de coisas caindo, como um vaso de flores que se despedaçou no corredor, trouxeram todos de volta à realidade. Sofia, entre, é perigoso aqui. Eduardo gritou, mas suas palavras pareciam não ter efeito. Marina olhava para a menina, confusa. Num instante, a criança virou-se, com uma expressão que não conseguia decifrar.
Havia um brilho estranho em seus olhos. Ela não era minha tia de verdade. Ela não gostava de mim porque eu sou especial. A afirmação fez um frio percorrer a espinha de Marina e Eduardo congelou. Ele abriu a boca, mas as palavras não saíam. Mas o que você quer dizer com isso? Perguntou Marina, a voz tremendo. O coração pulsava acelerado. O olhar da menina parecia atravessar paredes, buscando mais profundidade na mente dos adultos. Como se conhecesse segredos que estavam escondidos. Então, um novo som se fez ouvir. Uma sirene à distância, aproximando-se. O desespero tomou os contornos da sala. Eduardo levou a mão ao rosto, um gesto que mostrava sua luta interna e a necessidade de um desfecho. O que está acontecendo? Ken, sabe o que a sua tia estava fazendo? Assim que as palavras saíram, a porta principal se abriu lentamente, revelando uma figura alta, ensopada da chuva, com o rosto encoberto. Eles hesitaram, sem saber se deviam se aproximar ou recuar. Assim que o visitante deu um passo à frente, as luzes da mansão piscaram de novo, e finalmente o rosto apareceu. Era Daniel, um amigo de longa data de Eduardo, que carregava uma expressão de urgência e medo. Você precisa ouvir isso, Eduardo. É sobre Renata e também sobre Sofia. O tom dele soava alarmante e pesado, como se carregasse um fardo que precisava ser compartilhado imediatamente. Eu não sei como dizer isso. Daniel balbuciou, respirando de forma entrecortada. Renata, ela não era quem vocês pensavam. Ela tinha segredos que a envolveram em algo muito maior. Sofia é parte disso, e a verdade que ela esconde não envolve apenas a você. Isso pode mudar tudo. Daniel olhou em volta, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. A revelação estourou como um trovão. Eduardo começou a tremer, a mente confusa tentando juntar as peças. O que? O que você quer dizer com isso? As palavras mal saíam. Quem é o pai de verdade? O que você está escondendo? É complicado. Mas Renata não era só sua cunhada. Ela tinha um passado obscuro. Um passado que não envolvia apenas a sua família. O que vou te contar não foi fácil para mim. Mas Sofia é fruto de algo que ninguém esperava. Renata foi parte de uma trama que saiu de controle. E você está no meio disso tudo. Uma onda de surpresa e horror atravessou a sala. O que você quer dizer? Eduardo olhou para Daniel, descontrolado, a tensão crescendo. Marina sentia sua pele arrepiar e o nó na garganta se apertar mais. Ela deu apoio a pessoas erradas, estava se envolvendo em coisas perigosas. Sabe aquele amigo que desapareceu? Ele era mais do que apenas um erro. Estava bangulhando informações sobre você e Sofia. Renata estava usando isso para chantagear aqueles que achava conveniente. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Você está dizendo que Renata estava manipulando tudo? O que isso implica para Sofia? Exatamente, Daniel respondeu, seu tom carregado de gravidade. Sofia é a única pista que pode levar à verdade sobre o que Renata estava fazendo. Se pessoas lá fora souberem que ela tem algo, não vai parar em reviravoltas. Essa tempestade está longe de ser o maior perigo. Uma nuvem de desespero pairou sobre eles. O tempo parecia paralisar. Eduardo encarava a filha, a inocência dela agora ameaçada por algo muito maior. Sofia observava, ainda sem saber do fardo que carregava. Eduardo, temos que agir agora. A urgência na voz de Daniel ecoava pela sala. Se não fizermos algo, poderemos perder mais do que Renata. Essas pessoas não vão parar. Naquele momento, o chão sob eles parecia desmoronar. O que Renata realmente fez estava prestes a vir à tona.
Tudo que acreditavam saber poderia desmoronar em um segundo. E então, um grito abafado ecoou no ar, vindo do corredor. Todos se voltaram, e o que viram fez o sangue de Eduardo esfriar. Vicente, o funcionário da mansão, apareceu com os olhos arregalados, segurando um envelope manchado de sangue. Senhor, isso estava com a tia Renata. Ele tinha seu nome. O ar ficou pesado, e a realidade se tornava cada vez mais sombria. Eduardo, com os sentidos em alerta, pegou o envelope e tentou abrir. O que está acontecendo? Vicente, o que isso significa? Mas suas mãos tremiam, o papel escorregou e caiu no chão. Daniel se abaixou rapidamente para pegar o envelope, e ao abrir, as palavras que saíram de sua boca foram um impacto. Eduardo, o que eu estou vendo aqui é um teste de paternidade. Sofia não é sua filha. O mundo desabou. Todas as certezas que haviam construído estavam agora em ruínas. A inocência de Sofia e a dor de Eduardo se misturavam em uma tempestade de emoções, enquanto a verdade desnudava suas vidas. O que era verdadeiro? O que estava em jogo? A noite ainda não tinha terminado, e a tempestade, dentro e fora daquele lar, apenas começava. A revelação estourou como um trovão. Sofia não é sua filha. As palavras de Daniel ecoaram pela mansão, prendendo todos em um silêncio mortífero. O papel, desdobrado aos pés de Eduardo, tremia com a gravidade do que significava. Eduardo sentiu um frio percorrer sua espinha e um aperto imenso no peito. O que realmente sabia sobre sua filha? O chão sob seus pés parecia desaparecê-lo. Marina estava paralisada. Cada batida do seu coração parecia uma explosão, um eco do horror. Observou Sofia, que parecia ainda tão inocente, tão alheia ao que a cercava. Sofia, Sofia, Eduardo começou, mas as palavras travaram na sua garganta. A menina olhou para ele com um ar de curiosidade confusa, como se seu mundo estivesse se desmoronando. As luzes da mansão piscavam, criando sombras dançantes nas paredes. O ar estava denso, carregado de segredos enterrados. Isso significa que... Eduardo tentou juntar as peças, mas o medo o paralisava. O que mais ele não sabia? Quem é o pai verdadeiro dela? Cada pergunta que se formava em sua mente era um golpe, um lembrete da fragilidade de tudo. Daniel, tentando controlar a situação, pegou a mão de Eduardo. Você precisa ouvir. Renata estava envolvida em algo muito mais complicado, algo perigoso. Essa mensagem é apenas o começo. Você precisa saber. Ele hesitou. A tensão palpável. Um grito veio do corredor, cortando a conversa pesada. Um grito conhecido. Sofia. Todos se viraram, e a menina estava ali, olhando para a porta semi-aberta. O que foi isso? Ela perguntou, a inocência em sua voz contrastando com o caos que dominava o ambiente. Vá para longe, querida, Eduardo disse, o desespero transparecendo. Mas Sofia não se moveu. Ela apenas apontou para o corredor. Tem alguém ali. O coração de Eduardo disparou. Ele se aproximou da porta e, ao olhar para fora, viu um vulto. Antes que pudesse responder, a figura avançou rapidamente. Era Renata. Mas não era a Renata que ele conhecia. Estava diferente, aparentando um desejo furioso de vingança. Seus olhos ardendo, ela gritou: Você não pode esconder a verdade para sempre, Eduardo. A atmosfera da mansão explodiu em um frenesi. Marina tentou puxar Bestes a dizer mais. Uma explosão de luz encheu o corredor. As luzes da casa se apagaram repentinamente, e um silêncio total tomou conta. Somente o som distante da tempestade lá fora. Então,
Um barulho ensurdecedor de vidro quebrando. Todos se viraram para a origem do som. O que aconteceu? Uma sombra apareceu na janela, e então a porta foi arrombada, desabando com um estrondo. Sob a luz do relâmpago, uma nova figura entrou. Um homem alto, com uma expressão de desdém. A verdade sobre Sofia pertence a mim, ele gritou. A agitação era palpável. Eduardo se ressentia. Ele não sabia quem era aquele homem, mas seu instinto gritava que estava metido em algo muito mais profundo e perigoso. Uma conexão. Todas as peças da peça agora pareciam se unir, mas cada novo detalhe revelava apenas mais mistérios. Quem é você? Eduardo perguntou. O medo agora trocado por uma determinação feroz. O homem apenas sorriu de forma enigmática, como se a visão do desespero deles fosse um espetáculo gratificante. As palavras que estavam prestes a sair da boca de Renata foram abafadas. O choque substituiu a hesitação. Eduardo sentiu que um laço invisível os conectava a todos. Dizer que eles estavam em apuros seria um eufemismo. Agora, eles não apenas enfrentavam os segredos de Renata, mas as consequências do passado que voltava em um turbilhão incontrolável. Essa noite ainda não acabou, pensou Eduardo, enquanto uma nova camada de segredos se desenrolava diante de seus olhos. O clima estava eletricamente tenso. O futuro deles dependia daquele momento. Mas o verdadeiro horror estava apenas começando. O que mais viriam a descobrir naquela tempestade infernal? A revelação estourou como um trovão. Sofia não é sua filha. As palavras de Daniel ecoaram pela mansão, prendendo todos em um silêncio mortal. Eduardo sentiu um frio percorrer sua espinha e um aperto imenso no peito. O que realmente sabia sobre sua filha? O chão sob seus pés parecia desmoronar. Ele olhou para Marina, que estava paralisada, os olhos arregalados. A expressão de Sofia era de pura confusão, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Papai! A voz dela era um sussurro. Eduardo respirou fundo, os pensamentos girando como uma tempestade em sua cabeça. Ele queria dizer algo, mas as palavras não vinham. O que isso significava? O que mais ele não sabia? A tensão aumentou. Renata tinha desaparecido em meio ao caos, e agora Eduardo sentia que a verdade sobre ela e sobre Sofia poderia ser mais sombria do que qualquer um tinha imaginado. Mas quem é o pai dela? Perguntou, a voz embargada. Daniel hesitou. A gravidade da situação pressionando o ar ao redor deles. Isso é o que estou tentando te contar. Renata estava em contato com um homem que tem um passado obscuro com a sua família. Ele é o verdadeiro pai de Sofia. Um frio intenso deslizou pela espinha de Eduardo, enquanto um nó se formava na garganta dele. Você está dizendo que Renata usou Sofia como parte de um plano? Marina interveio, horrorizada. Renata não agiria assim, mas, no fundo, todos começaram a perceber que Renata tinha sempre vivido à beira da manipulação. A revelação desnudava a realidade, revelando uma linha entre eles que nunca haviam percebido. Antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luz iluminou o corredor escuro. O homem misterioso, que agora se apresentava com um olhar satisfeito, estava ali, observando tudo com um sorriso cruel. Estava esperando para que você ouvisse isso, Eduardo, ele disse, a voz repleta de veneno. Eu sou Andre e você não faz ideia do que a sua cunhada estava realmente fazendo. O estômago de Eduardo se revirou. Como você sabe sobre tudo isso? O que você quer? A raiva pulsava em suas veias. Eu só quero que você saiba a verdade.
Sua vida toda foi construída em mentiras e manipulações. Um sorrisinho desdenhoso se formou em seus lábios. E a verdade é que Sofia é a chave para um jogo muito maior. O ar ficou pesado. A expressão de Sofia virou para o homem. Seu olhar curioso, inocente, mas também destemido. Você não é meu pai, ela exclamou, cruzando os braços. A acusação cortou. A incerteza ou o medo que os adultos estavam sentindo não afetavam o coração puro da criança. Mas o que viria a seguir seria devastador. Ah, mas você tem um laço muito mais forte comigo do que pensa, André respondeu, como se jogasse uma bomba sobre eles. Eu sou seu verdadeiro pai. A revelação ressoou pelos corredores como um eco de um desastre. A mansão inteira parecia balançar. Eduardo ficou paralisado. Um nó se formou em sua garganta enquanto ele encarava o homem. A fúria e a incredulidade se misturavam. É impossível, Eduardo gritou, a negação tomando conta. Renata não. Mas as palavras dele foram silenciadas pelo olhar astuto de André. Renata teve seus motivos, e o legado dela não irá morrer com ela. Eu sou parte disso, e você não poderá escapar. As ameaças pairavam no ar, carregadas com as promessas de um pesadelo se desdobrando. Marina, segurando Sofia perto dela, sentiu um frio na barriga. Eduardo, o que vamos fazer? Estava enraizada em seu âmago agora. Ele não podia ignorar que Sofia era o centro de um jogo onde os riscos estavam além do que podiam imaginar. As palavras de André ecoavam na sala. Vocês não têm ideia da tempestade que se aproxima. A noite não foi acabado, e a verdadeira tempestade estava apenas começando. O que mais poderiam descobrir? Quais segredos estavam ocultos nas sombras? Aquela revelação mudou tudo, e o futuro deles estava envolto em uma nuvem de incertezas, deixando-os à mercê de um destino que mal podiam prever. A revelação estourou como um trovão. Sofia não é sua filha. As palavras de Daniel ecoaram pela mansão, prendendo todos em um silêncio mortal. Eduardo sentiu um frio percorrer sua espinha e um aperto imenso no peito. O que realmente sabia sobre sua filha? O chão sob seus pés parecia desmoronar. Ele olhou para Marina, que estava paralisada, os olhos arregalados. A expressão de Sofia era de pura confusão, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Papai? A voz dela era um sussurro. Eduardo respirou fundo, os pensamentos girando como uma tempestade em sua cabeça. Ele queria dizer algo, mas as palavras não vinham. O que isso significava? O que mais ele não sabia? A tensão aumentou. Renata tinha desaparecido em meio ao caos. E agora, Eduardo sentia que a verdade sobre ela e sobre Sofia poderia ser mais sombria do que qualquer um tinha imaginado. Mas quem é o pai dela? Perguntou, a voz embargada. Daniel hesitou, a gravidade da situação pressionando o ar ao seu redor. Isso é o que estou tentando te contar. Renata estava em contato com um homem que tem um passado obscuro com a sua família. Ele é o verdadeiro pai de Sofia. Um frio intenso deslizou pela espinha de Eduardo, enquanto um nó se formava na garganta dele. Você está dizendo que Renata usou Sofia como parte de um plano? Marina interveio, horrorizada. Renata não agiria assim. Mas, no fundo, todos começaram a perceber que Renata tinha sempre vivido à beira da manipulação. A revelação desnudava a realidade, revelando uma linha entre eles que nunca haviam percebido. Antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luz iluminou o corredor escuro.
O homem misterioso, que agora se apresentava com um olhar satisfeito, estava ali, observando tudo com um sorriso cruel. Estava esperando para que você ouvisse isso, Eduardo. Ele disse, a voz repleta de veneno. Eu sou André e você não faz ideia do que a sua cunhada estava realmente fazendo. O estômago de Eduardo se revirou. Como você sabe sobre tudo isso? O que você quer? A raiva pulsava em suas veias. Eu quero que você saiba a verdade. Sua vida toda foi construída em mentiras e manipulações. Um sorrisinho desdenhoso se formou em seus lábios. E a verdade é que Sofia é a chave para um jogo muito maior. O ar ficou pesado. A expressão de Sofia virou para o homem. Seu olhar curioso, inocente, mas também destemido. Você não é meu pai, ela exclamou, cruzando os braços. A acusação cortou. A incerteza ou medo que os adultos estavam sentindo não afetava o coração puro da criança. Mas o que viria a seguir seria devastador. Ah, mas você tem um laço muito mais forte comigo do que pensa, André respondeu, como se jogasse uma bomba sobre eles. Eu sou seu verdadeiro pai. A revelação ressoou pelos corredores como um eco de um desastre. A mansão inteira parecia balançar. Eduardo ficou paralisado. Um nó se formou em sua garganta enquanto ele encarava o homem. A fúria e a incredulidade se misturavam. É impossível! Eduardo gritou, a negação tomando conta. Renata não! Mas as palavras dele foram silenciadas pelo olhar astuto de André. Renata teve seus motivos, e o legado dela não irá morrer com ela. Eu sou parte disso, e você não poderá escapar. As ameaças pairavam no ar, carregadas com as promessas de um pesadelo se desdobrando. Marina, segurando Sofia perto dela, sentiu um frio na barriga. Eduardo, o que vamos fazer? Sua voz tremeu. A preocupação pulsava em seus olhos. Eduardo virou-se para Daniel, buscando apoio. Mas a verdade estava enraizada em seu âmago, agora. Ele não podia ignorar que Sofia era o centro de um jogo onde os riscos estavam além do que podiam imaginar. As palavras de André ecoavam na sala. Vocês não têm ideia da tempestade que se aproxima. A noite ainda não tinha acabado, e a verdadeira tempestade estava apenas começando. O que mais poderiam descobrir? Quais segredos estavam ocultos nas sombras? Aquela revelação mudou tudo, e o futuro deles estava envolto em uma nuvem de incertezas, deixando-os à mercê de um destino que mal podiam prever. E então, o chão sob eles começou a tremer. O que era isso? As luzes da casa foram novamente interrompidas por um som ensurdecedor. Uma explosão, vidros estouraram, a porta da frente foi arremessada e uma fumaça densa invadiu a sala. Gritos ecoaram. O pânico tomou conta. A figura de André desapareceu no caos, como um fantasma. Eduardo agarrou Sofia, puxando-a para si. Corra, Marina, para o andar de cima, gritou, a adrenalina correndo em suas veias. Mas a fumaça começou a se espalhar e o que era? Um momento de choque tornou-se um pesadelo. Eduardo! A voz de Marina soou fraca. O que está acontecendo? E enquanto a fumaça cercava tudo, uma nova verdade começou a se desenrolar. Outra reviravolta. A porta principal se arrombou de novo, revelando uma figura familiar emergindo da névoa. Era Renata, mas com um olhar que Eduardo não reconhecia. Todos vocês estão presos em um jogo que não compreendem. É muito mais do que apenas Sofia. As palavras dela foram tragadas pela fumaça, mas seu olhar estava cheio de algo que Eduardo nunca tinha visto antes. Determinação. Poder. Os verdadeiros culpados virão atrás de vocês. A sala se encheu de incertezas. O que tinha acontecido realmente com Renata? O que ela sabia?
Havia muito mais à espreita. E agora não era apenas Sofia que estava em perigo, mas todos eles. E o que estava por vir poderia ser a destruição completa do que eles acreditavam ser a verdade. A fumaça se dissipou lentamente, revelando uma cena de pura tensão. Agora, Eduardo encarava Renata com um olhar misto de incredulidade e raiva. "O que você fez?" A pergunta escapou de seus lábios, tão frágil quanto as fachadas da mansão que o cercavam. Renata respirou fundo, o olhar desafiador. "Eu fiz o que precisava ser feito, Eduardo. Essas pessoas têm os planos deles, e você está no meio disso tudo, como sempre esteve." A atmosfera estava pesada, quase impossível de respirar. As palavras dela reverberaram nas paredes, preenchendo o vazio que a tempestade tinha deixado. "No meio disso tudo, Renata, você manipulou a vida da Sofia? Da minha filha?" Eduardo não conseguia conter o grito de indignação. Sofia, com os olhos arregalados, olhava para os dois, absorvendo cada palavra, cada emoção. "Não sou apenas uma peça nesse jogo", ela gritou. Sua voz infantil cortou o ar tenso. A coragem dela era um relâmpago em meio à escuridão. "Você não percebe, querida?" André soltou uma risada sarcástica. "Você sempre foi muito mais valiosa do que pode imaginar. Você é a chave para o nosso futuro. Agora, essa pouca coisa que restou de Renata não a protegerá." Ele se virou, caminhando em círculos, como um leão em busca de sua presa. Marina, que observava tudo do lado, se aproximou, segurando Sofia firmemente. "Vamos sair daqui. Isso não é certo." Sua voz soava firme, mas havia um tremor que denunciava o medo que a envolvia. Renata balançou a cabeça. Suas feições mudaram para uma expressão de desespero. "Eu não queria que as coisas chegassem a isso", confessou, os olhos marejados. "Eduardo, eu apenas queria proteger a Sofia, mas não consegui." O arrependimento extravasava como um rio ao transbordar. Eduardo hesitou, sentindo que uma parte dele ainda se preocupava com os laços familiares. "Proteger? Você quase destruiu tudo!" Pisou firme, a raiva ainda ardendo. 2 homens entraram na sala, figuras sombrias, com expressões decididas. "Senhor André, precisamos ir. O que estamos fazendo aqui não pode se prolongar." O tom deles era ameaçador. Coração de Eduardo. "Não vou deixar Sofia aqui", ele gritou, apertando a mão da menina, seus olhos ardendo com determinação. "Sofia, você é minha. Eu vou te proteger." A conexão entre eles pulsava como um fogo inextinguível. Enquanto o clima se tornava cada vez mais denso, Renata olhou para os homens. "Eles não podem levar a Sofia. Eu não deixarei." Apenas essa certeza foi suficiente para que a coragem de Eduardo se inflamasse. "Diga a eles a verdade, Renata. Diga a eles quem você realmente é." A intensidade aumentava entre eles, fazendo cada segundo se arrastar como horas. As luzes da casa começavam a piscar de novo, como se o universo inteiro estivesse prestes a explodir. Renata, cheia de ira, respondeu: "A verdade é que a vida de todos está em risco. Essa não é uma história que pode ser simplesmente descartada." "Pare com isso!" Eduardo interveio, tomando uma atitude. "Vou tirá-las daqui." No momento seguinte, gritos de mulheres ecoaram em meio ao caos. Eduardo os olhou, percebendo que a batalha estava apenas começando. Ele não sabia o que poderia acontecer. Mas uma coisa estava clara: não apenas Sofia, mas todos estavam presos em uma teia de mentiras e mistérios que poderiam destruir seus mundos. E enquanto a tempestade rugia do lado de fora, a tempestade dentro da casa estava prestes a eclodir.
Eduardo olhou para aqueles que estavam ao seu redor. Eles eram mais do que amigos. Eram sua família, e ele não permitiria que ninguém os separasse. E, enquanto a resposta pairava no ar, Eduardo sentiu que, apesar de toda a dor, havia uma faísca de esperança. "Vamos juntos, para longe disso", ele gritou. Mas a noite ainda escondia segredos que precisavam ser desvelados. E nesse momento de incerteza, é na sua mão que está o poder. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e faça este vídeo crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.